Olá, seja muito bem-vindo. Começa agora mais um Minas Entrevista. E no programa de hoje nós vamos falar sobre as mudanças e os assuntos que estão em voga no que tange ao melhoramento genético. E no programa de hoje participa conosco Everardo Carvalho, presidente da Alta Genetics no Brasil. Everardo, seja muito bem-vindo ao nosso programa. É um prazer estar aqui. Estamos às ordens. Já que estamos falando de melhoramento genético, uma das formas mais fáceis de fazer esse melhoramento é através da inseminação. Hoje já é o método mais utilizado no Brasil? Infelizmente, não. Ele é o método mais utilizado nos países mais avançados do mundo, principalmente naqueles países que têm a melhor genética, animais mais produtivos, etc. Para se ter uma comparação, 90% do rebanho americano, por exemplo, de leite, é inseminado. Na Europa, mais ou menos o mesmo percentual. No Brasil, 90% das fêmeas não são inseminadas. Um insemina 90%, o outro insemina 10%. E por que aqui no Brasil as pessoas, os criadores, têm essa preferência por fazer a monta natural e não fazer a inseminação? É difícil dizer, mas eu poderia dizer o seguinte: o ser humano não gosta de mudança. O pessoal nasceu, o pai dele tinha touro na fazenda, o avô tinha touro na fazenda, ele continua tendo touro na fazenda. E realmente ter touro na fazenda provavelmente seja mais fácil. Existem dúvidas a esse respeito. Mas quando você faz as contas e vê quanto custa a inseminação, quanto custa ter um bom touro, não é ótimo não. Bom, ótimo é outra coisa, custa muito mais caro. Quando você vê o resultado da inseminação, o resultado do touro e o trabalho que um dá, e o outro também, você fala assim, poxa, por que não é inseminado 100%? Porque a diferença é enorme. Mas não fica mais caro para o criador fazer a inseminação? Ao contrário. Imagina o seguinte, um criador que tem 300 vacas, ele vai gastar no mínimo 10 touros para cobrir essas 300 vacas. Ele não poderá ter touro infértil, ele não poderá ter touro adoecendo, ele não poderá ter um touro que morreu. No final, ele vai gastar entre 13 e 15. Mas vamos imaginar que ele vai ter somente 10 touros. Custa no mínimo, um bom touro, não é ótimo, repito, custa no mínimo R$6.000. Se ele vai ter que ter 10, gastou R$60.000. Se ele for inseminar, gastando 2 doses de sêmen por prenhez, ano, ele vai gastar por volta de R$40.000, um pouco mais de R$40.000. Agora, quando você vê o resultado de se usar touros comprovadamente melhoradores e touros que você não sabe se serão melhoradores ou pioradores, porque eles não são provados, o touro que o criador usa na fazenda, ele não é provado, ele só vai saber o resultado daqui a 4, 5 anos. O da inseminação é provado. Aí, quando você vê a diferença de produção, é uma coisa muito louca. Então, é mais barato e o resultado é infinitamente melhor. E sem falar que esses touros não vão poder ser reaproveitados nesse rebanho? Após 4 anos, eles provavelmente já vão estar cobrindo as próprias filhas, e isso não pode. Tá certo? Porque senão vai ter animais com defeito, vai ter uma série de problemas. Então ele vai ter que matar todos e comprar outros. E aí na inseminação não tem disso. Existem outras coisas, por exemplo, vamos que ele seja um tirador de leite numa região um pouco mais quente, ele não pode apurar muito para o lado do holandês. Então ele começa a colocar touros holandeses. Quando começa as matrizes ficarem muito holandesadas, que é o termo que se usa na fazenda, ele pode usar um touro girolando ou gileiteiro. Na inseminação, ele simplesmente compra aquele sêmen. Se ele tiver touros, ele vai ter que matar os touros dele, às vezes com 2, 3 anos só de fazenda, e comprar outro lote de uma outra raça para poder colocar. Então tem N outros inconvenientes. Everardo, você falou que sai mais barato para o criador utilizar a inseminação. Mas o que falta então para o criador passar para esse lado? É falta de informação, falta de acesso, faltam políticas de incentivo? Olha, eu poderia dizer o seguinte: primeiro que eu brinco muito quando eu encontro os outros presidentes das outras empresas de inseminação aqui no Brasil, que a gente tem as reuniões da nossa associação, eu falo com eles, nós somos muito incompetentes, porque nós temos certeza, temos como provar que tudo isso é verdade e nós não estamos sendo bem-sucedidos nisso. De parte de governo, definitivamente não existe nenhuma ajuda. O governo não está preocupado com nada. Basta dizer o seguinte:
Eu fui presidente da ASBIA, que é a Associação Brasileira de Inseminação. Na época nós fizemos uma pesquisa em quase 180 escolas de veterinária, somente 16 tinham curso de inseminação para os veterinários que iam se formar. E parece que 21 ou 22 delas exigia que o veterinário fizesse um curso de inseminação. Então você veja bem, quase 90% das escolas de veterinária desse país, o veterinário sai de lá formado, a escola não exige que ele aprenda a inseminar. Então como é que nós vamos falar de melhoramento genético que as nossas próprias escolas não dão o ensino adequado para os veterinários nessa área? Nessa área eu estou dizendo. Então, por que o governo não muda isso? Não coloca, por exemplo, no currículo das escolas de veterinária que a inseminação artificial é obrigatória? O que o país perde de dinheiro por produzir pouco é um negócio simplesmente absurdo. Os Estados Unidos, por exemplo, a média de produção por vaca é de mais de 9.000 litros por lactação. No Brasil é 1.500, 1.600. Olha a diferença. Então, nós temos que ter 6 vezes mais vacas para produzir a mesma coisa que se produz nos Estados Unidos. Quanta área nós estamos usando com essas vacas que poderíamos estar usando, por exemplo, para produzir mais grãos, para ter muito mais alimento, tanto para nós como para exportar. Essa diferença que você fez na comparação de animais, ela se deve a quê? É simplesmente ao animal ser melhor geneticamente, ou é diferença de clima, localidade, raça? Aí eu diria que é uma série de fatores. Primeiro, a única coisa que é definitivo é o conjunto de fatores. Segundo, se você não tiver o animal geneticamente ótimo, não adianta você alimentar bem, você ter um bom manejo sanitário, você ter conforto animal, você ter os funcionários trabalhando tudo certinho. Se você não tiver o animal geneticamente melhorado, o animal realmente bom, não adianta fazer as outras coisas, porque ele não vai produzir mais. Da mesma maneira, se você se você tiver essa genética, mas não tiver essas outras coisas, ele também não vai produzir o máximo que ele pode. Então, isso é um conjunto de coisas. Tem que ter o conforto animal, tem que ter um bom manejo sanitário. No resumo, Gabriela, é o seguinte: precisa-se ter uma boa gestão. Aliás, gestão é uma coisa que no Brasil nós somos totalmente deficientes, né? Isso é a grande realidade. Mas nós temos que melhorar, estamos melhorando, pode ter certeza, mas ainda temos um longo caminho para percorrer. Everardo, hoje, o que a gente pode falar que é a grande novidade em relação ao melhoramento genético? Bom, eu não diria que seria grande novidade, pode ser até para boa parte dos criadores, para outra parte não. Mas eu acho que a grande novidade, principalmente nas raças europeias de leite, é o caso de holandês, gerso e suíço, é o genoma. Indiscutivelmente, o genoma é uma revolução no melhoramento genético mundial. Por quê? Antes você, para saber se um touro era realmente melhorador, do dia que ele produzia sêmen até o dia que você tem essa realmente informação, vão aí por volta de 4, 5 anos. Com o genoma, no dia que ele produz sêmen, você já sabia um ano antes, porque você consegue essa informação, inclusive enquanto ele ainda é um embrião dentro da vaca. Se você quiser, você pode ir lá coletar material e saber, olha, esse animal vai ser bom ou não? Ah, não, vai ser ruim, então aborta logo essa vaca, tá certo? Hoje o pessoal não faz, porque esse processo é um pouco mais caro, mas é assim, nasceu, na mesma hora faz o teste genômico. Deu o que não é bom, esquece dele, pronto, acabou, vamos procurar outro que seja melhor. Então, nós estamos numa velocidade de ganho genético que é uma loucura. E isso já está comprovado, tem aí por volta mais de 70% de certeza que vai ser aquilo que se diz ali no resultado. Então, e compensa, já é compensativo o custo-benefício para o criador escolher o sêmen através do genoma? Indiscutivelmente, sim. Primeiro, hoje nós temos um número muito maior de animais disponíveis para serem escolhidos. Antigamente, eu digo até assim, a minha empresa colocava em prova 400 animais por ano.
para no final ela ter aí por volta de 40, 50 animais realmente provados melhoradores, os outros matavam. Hoje ela testa aí 7, 8 mil bezerros para tirar 20 ou 30 que são realmente top de linha. Então testa muito mais bezerro, com um custo muito inferior e tem um resultado muito superior. Então isso melhorou para todo mundo, isso é uma loucura. E os criadores já acolheram essa nova forma desses 10% no Brasil que fazem a escolha pela inseminação. Eles optam por qual? Pelo genoma ou pela progênie? Olha, hoje eu diria que a maioria vai pelo genoma já, tá? Eu posso até dar um dado, foi por volta de 60% do sêmen que nós estamos vendendo esse ano da raça holandesa, provém de animais provados genomicamente. Tem algumas empresas que não acreditaram tanto no genoma, mas agora estão acreditando porque viram que é real e que dá resultado. Então todo mundo virou. Mas ainda tem muito criador, ou que não acredita, ou às vezes que nem sabe direito o que é isso. E é natural que assim seja. Então, com o passar do tempo, isso vai se disseminando, a informação vai ficando mais disponível, o pessoal vai falando mais, vai discutindo mais, isso vai ficando mais natural. Então, o tempo é que vai realmente disseminar isso. Vamos conversar mais. Então, Everardo, eu pensei aqui uma coisa. Como os criadores ainda não estão acostumados com essa história de inseminação, eles vão te procurar para poder começar nisso. Eles chegam lá e já pedem uma quantidade de sêmen para poder fazer a inseminação? Ou como é que é feito esse trabalho? Não, isso aí é o seguinte, existem diversas maneiras, pode acontecer isso que você falou aí, mas eu acho que a maneira mais comum, mais usual, é quando um representante que trabalha com sêmen, não importa de que empresa seja, vai ao criador e mostra um pouco daquilo que eu te falei aqui, das vantagens, que inseminar realmente é mais barato do que ter touro, que inseminar dá um resultado infinitamente melhor. Aí você pode dizer assim, mas ele dá um pouquinho mais de trabalho do que touro. Sim, dá um pouquinho mais de trabalho, mas também traz N outras vantagens, como por exemplo, você passa a ter controle do seu rebanho, coisa que você soltou um touro na vacada, você não sabe se o touro cobriu aquela vaca, você não sabe se aquela vaca ficou prenhe, você não tem informação nenhuma. Inseminando você sabe, você marca ali, olha, inseminei essa vaca hoje. Se daí a 21 dias ela não desce, é porque ficou prenhe. 99% das vezes é porque ela ficou prenhe. Então você passa a ter também um gerenciamento muito superior no seu rebanho. Agora, como é que faz para convencer o criador? Normalmente é esse caminho que eu te falei. Agora, o criador pode chegar para a gente e falar, olha, o meu vizinho me convenceu e tal, eu quero inseminar, quero tantas doses. Muitas vezes ele não está adequadamente informado, então a gente troca ideia, procura saber qual o objetivo de criação dele para ver se ele realmente vai, a escolha dele é adequada para o que ele quer. Então nós temos que saber que rebanho que ele tem, onde ele quer chegar, o que ele quer produzir, para aí a gente indicar o animal adequado para ele. Esse é o caminho normal. Porque a Alta até tem um programa que vai mostrar, dependendo, fazer o melhoramento da sanidade do animal, não é? Vai de acordo com as necessidades do criador. Existe muito no Brasil, infelizmente, isso é uma prática bastante usual, de todo mundo falar assim, vamos falar de raça holandesa, já que nós estamos falando de leite. O bom touro é aquele que tem o melhor TPI. E é mesmo, para os Estados Unidos. Não é para o Brasil, não tem nada a ver. Os Estados Unidos têm um clima diferente do nosso, tem uma mão de obra diferente da nossa, tem uma estrutura produtiva completamente diferente da nossa. As matrizes de lá são infinitamente melhores das que nós temos aqui, com raríssimas exceções, tá certo? Então, quando o povo fala assim, esse touro é o melhor touro do mundo para a TPI, ele é ótimo para os Estados Unidos. Até poderá ser aqui, mas não o é no geral. O que nós fazemos? O que a Alta faz? Nós queremos saber, quando nós vamos numa propriedade, nós queremos saber o que o criador tem, a primeira coisa. Segundo, onde ele quer chegar, qual o objetivo dele. Então, nós vamos saber as debilidades daquela propriedade. Ele tem problemas, ele pode ter um problema de saúde no rebanho dele e que precisa melhorar e muito a questão saúde.
ou ele pode ter outros problemas. Mas se for um problema de saúde, nós vamos criar um plano genético onde os animais realmente melhoradores naquelas coisas que ele tem aquelas fraquezas, sejam os animais a serem usados. Vamos resolver o problema de saúde que ele tem na fazenda. Mas, eu quero é produzir muito leite. Resolveu o problema de saúde? Então nós vamos fazer um planejamento genético pensando em vacas mais produtivas e que permaneçam mais tempo no rebanho, que são as vacas ideais. Então, cada necessidade do criador, nós vamos criar um planejamento genético específico para aquela propriedade. Eu gosto de levar gado para exposição, quero ganhar exposição. Ok, nós vamos criar um planejamento genético para produzir animais adequados para se levar para as exposições. Então, você cria o planejamento genético de acordo com a necessidade do criador. Essa história de esse é o melhor touro ou aquele ali é o segundo melhor touro, isso não existe. O que existe é uma necessidade, um objetivo a ser atingido. E aí sim identifica-se quais serão os melhores touros para serem usados naquela fazenda. Tá certo, nós vamos então agora para um rápido intervalo e daqui a pouco voltamos falando mais sobre melhoramento genético aqui no Minas Entrevista. Estamos de volta com o Minas Entrevista e eu converso com Everardo Carvalho, presidente da Alta no Brasil. Everardo, a gente está conversando então sobre o melhoramento genético e eu queria saber, já que a gente está falando de inseminação, quais são as principais dificuldades para a inseminação artificial num rebanho maior, que é o caso de muitos criadores no Brasil, né? Ok. Bom, veja bem, no rebanho de leite não tem grandes dificuldades, porque a vaca de leite, ela vai ao curral de manhã e à tarde, no mínimo 2 vezes as vacas de leite vão ao curral diariamente, às vezes 3. Então, a grande dificuldade, que é a observação de cio, a partir do momento que os animais vão estar todos juntos no mesmo ambiente, ela fica tremendamente facilitada. Agora, quando a gente fala de gado de corte, que normalmente é criado solto no pasto, você imagina a dificuldade de um criador que tem aí 2.000 vacas, 5.000 vacas, números assim, que no Brasil, criadores com 5, 10, 15.000 vacas tem de monte. Esse criador, você imagina ele ter funcionários em números suficientes para ir nos diversos pastos, identificar as vacas que estejam em cio. Então eles têm que ficar lá 1 hora, 2 horas num pasto às vezes de 500 vacas, no máximo 500 vacas, porque não consegue observar mais do que isso. Observado que a vaca está em si, tem que marcar aquela vaca, aí marca-se todas as vacas que estão em si, acabou de marcar, tem que separá-las daquele lote, porque à tarde elas serão inseminadas. Isso se ele fez a observação de manhã. Se ele fez a observação à tarde, ele tem que separá-las, porque na manhã seguinte serão inseminadas. Imagina fazer isso em 2.000 vacas, em 5.000 vacas, coisas assim. É praticamente impossível, é dificílimo mesmo. Tanto a verificação quanto a separação, essa coisa toda. Então, isso era o grande problema da inseminação em gado de corte. E isso acabou com o advento da inseminação artificial em tempo fixo. O que é inseminação artificial em tempo fixo? Evidentemente, você tem que ser inteligente o suficiente para não querer fazer isso com animais que não estejam preparados. Por exemplo, existem scores corporais para as vacas. Vai de 1 a 5. Animal com menos de 2 não adianta querer, porque raramente aquilo vai prenhar. Animal com 5 é um animal que está muito gordo, também raramente vai prenhar. Então você pega os animais com score corporal normal, aplica neles hormônio e daí a alguns dias ele vai dar o cio. Naquele dia desejado ele vai dar o cio. Então, você já sabe, esses animais todos vão dar cio. Se você aplicou hormônio em 500 vacas, as 500 vão dar cio. Então, você insemina as 500 vacas de uma vez só. Não tem aquele processo de ir ao pasto, verificar, ficar verificando, e às vezes você não pega uma ou outra que deu cio. Às vezes você pega um cio falso, também pode ser. Aí você separa os animais para depois inseminar e essa coisa toda. Você já sabe,
usei hormônio, vai dar, todas elas vão dar cio de uma vez só. Aí você vai lá e insemina todas. Isso resolveu o problema do gado de corte, principalmente trabalhar com grandes rebanhos. Esse hormônio que é aplicado nas vacas, ele não é maléfico à saúde delas? Não. Pelo contrário, tem absolutamente nada a ver. Nada. Isso é tudo muito natural. E eu, de vez em quando, eu falo assim, ao invés de a gente falar inseminação artificial, a gente devia dizer inseminação natural, de tão natural que é a inseminação. Tá certo. E tem a facilidade também de estar... Qual é o normal de uma vaca? Do cio até ficar prenha e depois voltar a ter disponibilidade de novo de ficar prenha novamente. Essa inseminação artificial, ela vai contribuir, vai diminuir esse tempo? Bom, você pode diminuir, e aí também você não vai conseguir diminuir muito, você pode diminuir usando animais provados para que tenha matrizes que reproduzam mais rapidamente, que tenham intervalos entre partos menores. Mas eu diria o seguinte, essa diferença é muito pequena, ela pode ser muito mais acelerada pelo manejo, pela alimentação, pelo conforto que é dado para aquele animal, porque o manejo correto vai alimentar o animal da maneira correta, etc. O animal estará preparado para novamente dar cio após coisa aí de 45, 60 dias após parto. Mas para isso você tem que dar o ambiente ideal para esse animal. Tá? É muito mais nisso do que em genética, se bem que existem geneticamente animais provados para diminuir um pouco esse tempo. Mas se você não der as condições, não adianta ter esse animal diferenciado. Hoje, os trabalhadores que trabalham diretamente com os animais, eles têm onde buscar essa formação, essa formação técnica para trabalhar com os animais? Bom, veja bem, isso é um assunto que, se nós resolvermos aprofundar, nós ficamos aqui uns 2 meses falando sobre mão de obra, qualidade de mão de obra no país. Isso nós sabemos que é o grande problema do Brasil, que é o problema de educação. Por exemplo, se nós formos falar de inseminação, existem N cursos de inseminação artificial esparramados por esse país. A Alta tem 14. Diversos outros concorrentes têm também grandes números de cursos. O Senar faz muitos cursos volantes esparramados por esse Brasil afora. Então, desde que o criador queira para treinar o inseminador, que é um curso de 5 dias úteis, é um curso de 40 horas, é muito fácil de se conseguir isso. Agora, quando a gente fala de uma mão de obra bem treinada para trabalhar na fazenda de uma maneira geral, eu diria o seguinte, o Senar tem diversos cursos. Tem um curso aí que até a Alta tem uma relação muito forte com ele, porque esse curso ele ajuda a treinar a nossa equipe para conhecer melhor o negócio do nosso cliente, que é o REAGRO, chama-se Recursos Humanos do Agronegócio, que é em Belo Horizonte. Eles fazem curso do Brasil inteiro. Então, eles treinam também a mão de obra para a fazenda, bem como eles treinam o pessoal para gestão, essa coisa toda. Agora mesmo eles estão fazendo um programa de desenvolvimento de liderança na nossa empresa. Então, eles têm diversos cursos que cabem todos eles dentro das fazendas, como o Senar também os tem, tá? Mas, no geral, a mão de obra rural no Brasil é de péssima qualidade. Infelizmente, isso é real. Uma forma seria até talvez os próprios criadores incentivarem, porque uma mão de obra que não é qualificada acabar trazendo mais prejuízo para ele. Isso não tem a menor dúvida. Se nós queremos produzir mais e melhor, tudo passa pela mão de obra. Eu brinco muito, você conhece a Alta, já foi na Central da Alta? É um lugar lindo, na minha ótica é dos lugares mais bonitos, agradáveis e etc, bem montado, etc. Mas o que faz a diferença são as pessoas que ali trabalham. Não adianta a Alta ser linda, maravilhosa, ter genética excepcional. O que faz a diferença em qualquer empresa são as pessoas. Na empresa rural a mesma coisa, não é diferente. Na sua empresa, na televisão, o que faz a diferença são vocês.
Não adianta a Band ser a TV que é, a Terra Viva ser a TV que é. Adianta as pessoas que trabalham nela. Isso sim faz diferença. Mesma coisa vale para o meio rural. Não é diferente. Nós falamos até agora da fertilização simples. Agora tem a FIV. Qual é a grande diferença e qual é o principal objetivo? Quem é que necessita mesmo fazer esse FIV? Porque é mais caro, né? Bem mais caro. Mas é um bem mais caro que, na minha ótica, vale a pena. Inclusive, nós temos um programa chamado Alta Embro, depois eu falo dele. O que é a FIV? Nós estávamos falando até agora de inseminação. Inseminação, o que você faz? Você pega um touro que comprovadamente melhorador e usa em todo o seu rebanho. Então, você vai melhorar todo o seu rebanho. A FIV, o que é? Mal comparando, ela é uma transferência de embriões, mas não é uma transferência de embriões. Coleta-se ócitos das matrizes, leva para o laboratório, faz a fertilização in vitro e aí sim coloca em receptores que normalmente são animais de qualidade inferior, que simplesmente serão mães de aluguel. Ora, lá nós estávamos falando inseminação, touros top, agora nós estamos falando vaca top acasalada com touro top. Então o resultado é um resultado bem superior. Claro, é bem mais caro, sem dúvida nenhuma, mas hoje, por exemplo, no Alta Embro, você tem isso em preço bastante convidativo, bastante comerciais e que vale a pena realmente fazer. Tá certo, Everardo. Nossa conversa foi tão boa que o tempo passou voando e eu quero agradecer a sua presença aqui no Minas Entrevista. Foi um prazer. Quem agradece sou eu, estou à disposição. Quando quiser, vamos bater papo. Eu gosto de falar. Que bom. Eu agradeço você aí de casa que acompanhou mais um Minas Entrevista e eu te espero no próximo programa.